Demorei, mas cheguei com resenha do livro A Casa da Noite, de John Nesbo. Oi, gente, aqui é a Pan e hoje eu vou comentar com vocês sobre essa leitura que eu fiz recentemente e eu vou dizer pra vocês que há 2 semanas atrás foi quando eu concluí essa leitura e eu fiquei em silêncio total no meu quarto, pensando e digerindo tudo que eu li. Foi um livro que não vai ser revolucionário, não é um livro assim que vai te impactar e, oh meu Deus, agora não vou viver mais sem essa história. Não. Eu recomendo, na verdade, para as pessoas que não estão acostumadas a ler do gênero, tá? Porque daí vão se encantar bastante, porque não é uma história muito revolucionária, o terror não é tão intenso assim, mas tem um terror bem legal, tem uma mistura psicológica aqui que mexe com os sentidos da gente, que vai ficar legal. E recomendo para vocês que não estão acostumados a ler esse gênero. Agora, para quem já está acostumado, não vai com muitas expectativas, porque com certeza você já leu coisas muito mais macabras do que esse livro em relação ao gênero de terror. Mas em relação a mistura psicológica, com certeza esse livro aqui foi muito bem escrito, foi muito bem, assim, foi muito bem construído, tá? Quando eu peguei esse livro para ler, eu estava com expectativas muito altas e todas foram supridas, tá? Eu quero dizer, antes de tudo, que ao receber esse livro... Ah, não, tá brincando comigo. Justamente no dia que eu ia fazer resenha, o vizinho vai começar a fazer obra. Quando eu peguei esse livro, eu fiquei pensando, que tipo de terror ele vai trazer aqui? Será que vai ser um terror vibe crianças andando de bicicleta pela rua à noite e encontrando coisas ruins por ela? Ou vai ser vibe Stranger Things, coisas de outro plano ou monstros que vão assombrar essas crianças? Quando eu peguei esse livro e eu olhei a capa, me lembrou muito a Casa Monstro. Não sei se vocês já viram. Esse filme é muito antigo, na verdade, é um desenho e vai contar a história da Casa Monstro. É um terror, assim, para crianças e adolescentes. Então, quando eu peguei, confesso que tive essa sensação. E ao longo da história, na primeira parte, porque o livro vai ser dividido em 3 partes. Na primeira parte, você tem Richard, um jovem adolescente que chega na cidade e que não é de fazer bons amigos. E um dos amigos que ele faz é o Tom, um menino que ele convence a fazer um trote. Porque ele tá super entediado, sabe? Ele é de cidade grande e perdeu os pais, então ele foi morar com os tios e simplesmente ele tá entediado. Aí, nessa parte desse entediamento, eles vão numa cabine telefônica de rua e o Richard convence o Tom a passar o trote. Nessa passagem de trote, o Tom acaba falando umas palavras bem cabalísticas, assim, bem diabólicas, né? Bem pra assustar a pessoa que atende. E ele é sugado pelo telefone. Nesse sugamento de telefone, o guri se vai, né? Some. E o outro guri fica ali. O Richard fica apavorado. Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Como é que eu vou explicar isso? Richard calmamente explica tudo o que aconteceu, ninguém acredita nele e vida que segue. Polícia tenta investigar, mas a vida continua. Richard continua indo pra escola, tudo continua normal, entendeu? Tudo numa boa. Tudo numa boa, já dizia Rasputin. Aí a vida vai se seguindo, Richard acaba se apaixonando por uma adolescente, uma colega de aula dele, e é uma menina que ele gosta bastante. Essa menina é incrível com ele, porque trata ele super bem, comparado às outras pessoas que não estão tratando ele bem. E simplesmente acontece que outro coleguinha do Richard some também, e de uma maneira muito tensa, que ele se transforma num inseto e evapora. Agora me diga, como que o Richard vai contar isso para as pessoas? Será que as pessoas vão acreditar nele? Então fica nesse suspense no ar. Ninguém acredita, todo mundo acha que ele é louco. E acaba colocando ele no manicômio. Gente, a parte do manicômio eu dei tanta risada, porque nesse manicômio tem tanto jovens quanto adultos também lá, sabe? Não é um manicômio, né? É uma casa de jovens perturbados. E daí, lá ele conhece muitas pessoas e ele acaba fugindo desse manicômio. E, gente, acontece tanta coisa nessa primeira parte que parece assim que tu leu um livro de 300 páginas. Mas, na verdade, é que o autor conseguiu escrever muito bem. Isso que eu contei pra vocês é só uma pequena fração da primeira parte do livro, que tem 217 páginas, 220.
partindo para a segunda parte, a gente vai ter o Richard adulto. Ele não mora mais lá naquela cidade pequena onde morava com os tios. E ele é um autor muito famoso, né? Ele escreveu o livro A Casa da Noite, um terror para adolescentes e crianças. E sim, na primeira parte tu consegue já receber essa surpresa que nada mais, nada menos que o Richard, ele escreveu essa história. Ele tirou da cabeça dele e usou os colegas de aula como referência, como inspiração. E baseado, claro, nos livros que ele também lia. Aí, acontece outras coisas nessa segunda parte. E a terceira e última, eu não vou falar porque vai ser um baita de um spoiler e pode prejudicar a leitura de vocês. Mas a terceira e última parte é a pior. Porque tu aluga um triplex na cabeça de tudo que tu leu e tu tenta pensar assim, ó, como que eu fui tão trouxa? Como que eu fui tão palhaça? O autor, ele gosta de mexer com a gente. E assim, nessa terceira parte, é a pior, assim, pra mim. Porque eu deitei em posição fetal, com o livro abraçado na minha cama, e pensei, bom, vou ficar aqui até me sentir pronta, até quebrar esse silêncio absurdo dentro de mim e falar pro povo ler esse livro. E, gente, eu surtei tanto, porque eu terminei esse livro em live, então eu surtei em live, depois eu surtei nos grupos que eu participo, e depois eu surtei pro meu marido, e eu fiquei assim, ó, meu Deus do céu, como que eu não tinha percebido tudo isso? E sim, a capa pode ser muito estranha, com essa máquina de escrever e essa mansão aqui, essa casa assombrada, mas tem muita ligação com o que vai acontecer lá no final. E é isso, gente. Eu recomendo muito esse livro. Foi um dos livros, assim, que mais me surpreenderam ainda nesse ano, no primeiro trimestre, né, de 2025. E é sério, é uma história que não sai da minha cabeça, que eu não precisei nem escrever roteiro pra fazer essa resenha, porque tá tudo ainda muito fresco. É uma história que realmente me pegou desprevenida, na verdade. E foi uma história muito bem construída. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, não é uma história que vai revolucionar a sua vida, mas é uma história que vai mexer com o seu psicológico e você vai pensar, o autor é genial. E é isso, fica aqui minha recomendação pra vocês. Obrigada pra quem assistiu até aqui. Muito obrigada pra quem se inscreveu, pra quem chegou por aqui. E na caixa de informações aqui embaixo estão mais as minhas redes sociais pra você me acompanhar. E é isso, eu te vejo até a próxima indicação, próxima resenha aqui no canal. Um beijo e tchau!